Bom dia, minhas irmãs. Bom dia. Tudo bom? Paz do Senhor. Ai, Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, bom sejam dia, bem-vindas. pai. Bom dia, paz. Vamos para mais um dia, né? Bom dia. Bom dia, Nia, paz, tudo bem? Bem, graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos. Tirei meu período hoje de oração também, graças a Deus. Tô conseguindo manter, né, a constância, porque acho que o mais difícil é manter essa constância, né? A constância de se encontrar com o Senhor, né? E muitas vezes a gente... Bom dia, irmã Lúcia, que bom ver você aqui, minha irmã. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês só clicar na tela de vocês e aí vocês clicam no microfone para ficar mudo o microfone, porque aí a gente não escuta os ruídos de vocês. Eu acho que o da irmã Lúcia tá ligado. Irmã Lúcia, clica na sua tela e aí você já aperta o microfoninho. Isso, muito obrigada. Então, como eu estava falando aqui, né? Nós estamos nesse processo de oração mesmo, de se colocar na brecha, né? Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Essa semana nós estamos intercedendo pelos nossos esposos, né? Como é importante nós intercedermos por eles, né? Pedir a proteção do Senhor para a vida deles, né? Porque eles são o sacerdote do nosso lar. E nós somos as mulheres que edificam, né? E a mulher que edifica, ela se coloca na brecha, né? Por conta da sua família. A mulher, quando ela tá de joelho, a família dela fica de pé, né? Então nós temos essa responsabilidade. Mas há uma força espiritual, né, que muitas vezes quer nos impedir. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos impedir de nos colocar na brecha. Por quê? Porque a intenção dele é destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Mas nós, amém, irmã Lúcia, fique em paz, tá bom? Eu acredito, eu sei que bastante de vocês estão indo pro trabalho, né? Fica tranquila, tá bom? Então, como eu tava dizendo, né? Nós precisamos muito, né? Interceder pelos nossos esposos. E, e hoje o Senhor me chamou a atenção, né? Eu até coloquei o versículo aí para vocês, né? E o Senhor me chamou a atenção de algo, né? Que eu não tinha parado para pensar ainda, né? Que tá lá em Apocalipse 22:12, que fala: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Para quê? Para dar a cada um segundo as suas obras. Mas, irmãs, eu fiquei pensando nesse versículo aqui. Não que a gente quer receber alguma recompensa do Senhor, mas você já imaginou a recompensa que eu e você vai receber por conta de tudo que nós temos nos colocado na brecha pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos esposos, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pela sociedade, pela nossa comunidade, pelo governo, né? Você já imaginou que recompensas serão essas? O que você imagina? Quais são as recompensas que o Senhor Deus, que o próprio Jesus, ele fala que a recompensa está com ele e será dada a cada um segundo as suas obras. Então é o fazer mesmo, é o que a gente faz, né? Então, o que eu e você estamos fazendo para que nós quais os tipos de recompensa que nós estamos depositando na mão de Jesus? Fica essa pergunta para você e eu refletirmos hoje, né? Quais são as recompensas que o Senhor tem depositado ali para nos abençoar? Ele vai nos dar. Isso é promessa da Bíblia, não sou eu que estou falando. O Senhor me saltou os olhos hoje, né? E essa promessa, ela está, né, reforçando.
que a recompensa será entregue quando o Senhor retornar. Olha só que coisa mais linda, né? Que eu e você, minhas irmãs, possamos nos firmar cada dia mais no compromisso de se encontrar com o Senhor. Eu estava orando, né? Acabei meu processo de oração e uma amiga me chamou do Brasil. E aí eu cumprimentei ela e rapidamente eu já falei: olha, eu preciso ir agora porque eu preciso me arrumar porque eu tenho um encontro. Ela, nossa, logo de manhã? E eu falei: sim, logo de manhã eu me encontro com o meu Senhor todos os dias. Então, meu horário de encontrar com o Senhor é 7:30 da manhã, porque ali eu estudo a palavra. E o meu horário de encontrar com o Senhor para eu falar com Ele, para eu abrir o meu coração, é às 5 da manhã. E o meu horário de saber o que o Senhor tem para minha vida através da instrução da Bíblia é às 7:30 da manhã. Então, isso são compromissos que eu fixei na minha vida como prioridade. Prioridade. Então, esses compromissos são prioridade para mim. Nada, absolutamente nada vai me tirar desse compromisso, a não ser o Senhor. Então, o que eu tô querendo dizer para você, minha irmã? Que o Senhor, ele valoriza, né? Ele valoriza os compromissos que nós temos com ele. Não é para você ficar assim pensando que eu tô falando para você entrar aqui no Clube da Bíblia ou ficar aqui, não. É você que tem que fazer o seu momento com Deus. Eu sei que muitas mulheres têm dia que não dá para estar presente, tem dia que não dá para estar aqui conosco, mas você, no seu íntimo, na sua agenda, você precisa ter o seu compromisso com o Senhor. Ele valoriza isso. Eu quero que isso fique muito claro no coração de vocês, porque o Senhor, ele espera por nós. Ele espera pelo nosso encontro com ele. Ele nos criou para isso. Nós estamos vendo aqui em Gênesis que ele nos criou para ser relacionais, para nós nos relacionar com ele. E todos os dias ele fica nos esperando. Mas muitas vezes, né? Eu falo isso por mim mesma, muitas vezes eu não tinha esse compromisso e eu trocava os meus encontros com o Senhor por muitas coisas que não me acrescentavam em nada. E eu falei até hoje pro meu netinho que a prioridade da nossa vida precisa ser o Senhor. Ele falou para mim: vovó, eu vou trabalhar, não sei se vai não sei se vai dar para me colocar o louvor. Eu falei assim para ele: o trabalho é importante, mas o encontro com o Senhor é mais importante, né? O Senhor é quem nos dá vida, é quem nos sustenta. Minhas irmãs, vocês já perceberam que nós estamos vivendo um tempo de total desânimo, de total confusão mental, de total falta de propósito, falta de direcionamento. Por que vocês acham que estão acontecendo isso? Alguém aqui está nesse estado? Alguém aqui está com a cabeça ainda confusa, ainda sem saber que direção tomar, sem saber que decisão tomar? Começa a fazer uma coisa, não consegue. Começa a fazer uma coisa, desanima logo depois. Quem aqui está nesse estado? Se você está nesse estado, minha irmã, eu quero te encorajar a reforçar o seu relacionamento com o Senhor. O próprio Jesus, ele nos disse, né? Eu sou a videira e vocês sois os ramos. E aquele que permanece em mim, esse dará muitos frutos. Mas aquele que está fora de mim, esse nem vida tem, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos entender que a nossa fonte é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte. E se a gente se desliga dessa fonte, é lógico que as coisas do maligno, ela começa a nos alcançar. O que são as coisas do maligno, Angelita? É a falta de propósito, é o desânimo, é a falta de alegria, a falta de paz, a falta de sabedoria no falar, em resolver as situações. Então, nós precisamos entender, minhas irmãs, que a nossa fonte é o Senhor. Amém? Então,
Firme aí o seu compromisso com o Senhor, principalmente para 2025. Coloque na sua agenda os momentos que você vai se encontrar com o Senhor, para você abrir o seu coração para Ele. E também os momentos que você vai se encontrar com o Senhor para se fortalecer na palavra. Quanto a palavra de Deus tem nos abençoado, quantas coisas nós temos aprendido. Ontem nós falamos sobre autoridade, né? A autoridade que Deus colocou nas nossas mãos, colocou em nós, e nós temos usado essa autoridade com irresponsabilidade. E por isso estamos colhendo tantas coisas que não queremos colher, né? Por exemplo, Deus nos deu ali a autoridade do falar, né? E a própria Bíblia diz que na nossa língua está a vida e a morte. E quem muito dela pratica vai colher do seu fruto. Ou seja, se eu falo coisas que abençoa, eu vou colher bênção. Mas se eu falo coisas que amaldiçoa, eu mesmo como do meu veneno. Vocês conseguem entender a importância disso? E quantas vezes, né? Quantas vezes a gente entra pelo caminho da crítica, da murmuração, ali, nada tá bom, porque se tá sol, tá muito quente. Se tá chuva, não, essa chuva não deixa a gente fazer nada, não deixa a roupa secar, não deixa isso, não deixa aquilo. Se tá frio, tá muito frio. Minhas irmãs, a minha pastora falou isso lá no culto domingo. As estações foram criadas pelo Senhor. O Senhor nos deu as estações, os ciclos, para nos fazer entender também, que nós já estudamos aqui em Gênesis, que a nossa vida é feita de estações, de ciclos. Nada é para sempre. Às vezes, o nosso momento ali de desafio, de provação, está sendo difícil naquele momento, mas isso não é para a vida inteira. Então, nós precisamos ali buscar do Senhor. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? O Senhor quer me elevar para um grau maior, o Senhor quer me fazer crescer, o Senhor quer me tirar dessa situação. Então, nós precisamos acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que Ele é a fonte. Amém? Então, vamos orar para a gente começar o nosso estudo de Gênesis hoje, 2, do 21 ao 25. E hoje nós vamos falar sobre o casamento, né? O primeiro casamento que existiu, a primeira instituição que Deus faz. Então vamos orar para Deus nos dar um entendimento profundo, né? Dessa preciosidade, né? Que é o casamento, que é para refletir a glória e a sabedoria do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos dá para viver essa preciosa vida que o Senhor nos deu. Nós aprendemos, Pai, que quando nós respiramos, nós temos o fôlego do Senhor. Obrigada por cada respiração que nós temos dado aqui, que nós nem percebemos. Mas a respiração, ela é algo divino, foi o Senhor quem nos deu. O Senhor soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então nós te agradecemos, Pai, por isso. Quantas pessoas agora estão no hospital com um balão de oxigênio, estão pagando para respirar com, com um botijão ali, pagando, Senhor, por um ar. Mas nós temos esse ar de graça agora aqui. E nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu esse fôlego de vida. Queremos pedir também por misericórdia por essas pessoas que estão nesse estado, Pai. O Senhor apenas enviar uma palavra, Pai, o Senhor pode curar essas pessoas. Pai, muito obrigado por mais esse momento que estamos aqui, reunidas na Tua presença, para escutar a Tua voz, para ouvir a Tua voz, para aprender do Senhor. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo nos guia a toda a verdade, não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração com fidelidade. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, porque como nós mencionamos aqui no início, sem Ti, Pai, nada podemos fazer. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso renovo, o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso escudo. O Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem discerne para nós.
Sem a tua presença, Pai, serão só palavras ditas ao vento, mas na tua presença a abundância, Senhor, de entendimento, a abundância, Senhor, de dons derramados sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu e todas as minhas irmãs estamos aqui para receber do Senhor. Por favor, Pai, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, nos ensina aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Pedimos também que o Senhor repreenda toda a obra do maligno, tudo que o inimigo desejou e planejou hoje para as nossas vidas, que o Senhor derrube por terra todos os planos dele, Pai. Não permita que os planos deles dê certo, Pai, contra a nossa vida, contra as nossas famílias, contra, Senhor, os nossos filhos, contra o nosso trabalho, contra a sociedade. Pai, em nome de Jesus, dissipa o inferno, dissipa todos os planos do maligno para a nossa vida e a nossa casa. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que quando nós nos submetemos ao Senhor, o inimigo, ele foge de nós. E é isso que nós temos buscado aqui, Pai, a submissão ao Senhor, para que o inimigo fuja da nossa vida, fuja da nossa casa, fuja da nossa família todos os dias, porque nós somos mulheres levantadas pelo Senhor para guerrear contra o inferno. E nós estamos aqui diante do Senhor porque nós sabemos que o Senhor já conquistou a vitória. E quando nós estamos aos seus pés, quando nós estamos rendidas ao Senhor, nós sabemos que a vitória é certa, porque quem a conquistou na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua coragem. Obrigado pela tua fortaleza, pela tua força em cumprir a sua missão. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, também com força, coragem, ânimo, para nós também cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Então vamos hoje aqui para Gênesis, capítulo 2, do versículo 21 ao 27. E diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Olha só, a partir desse texto, nós vemos o plano original do Senhor, o plano original de Deus. Quando nós olhamos para as palavras sagradas desse texto, nós vemos o plano divino em uma forma mais pura antes que o pecado corrompesse o mundo. O casamento instituído por Deus, ele é santo e reflete a glória, a sabedoria e a bondade do Criador. Aqui está um fundamento muito importante. Deus criou o homem e em sua infinita sabedoria, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Nós já vimos isso lá no versículo 18, né? Foi a primeira vez que Deus declarou que algo não era bom. O quê? Que o homem estivesse só. Então, de maneira soberana, perfeita e graciosa, ele formou a mulher, ele formou eu e você, e ele entregou ao homem, que no caso aqui era a Adão, lá no Éden. E aqui se institui o casamento como uma união santa e indivisível. Olha só, minhas irmãs, o casamento, ele é projeto do Senhor. A família é projeto do Senhor. Nós não estamos casadas ou não construímos família porque nós queremos. Nós ganhamos um presente do Senhor. O Senhor nos deu uma família. O Senhor nos trouxe o nosso parceiro, né? Então, nos nossos dias, né?
o pecado distorceu muito essa instituição do Senhor. O casamento hoje, ele é tratado muitas vezes com leviandade. O compromisso, ele é abandonado por pouca coisa. E a santidade da união, ela é desprezada. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar a voltar a esse plano original, para que possamos entender o propósito do casamento como um reflexo da glória de Deus. O princípio da unidade e da complementaridade do casamento. No casamento, nós nos complementamos. Nenhum é mais importante do que o outro. É um complemento, né? E também entender a pureza e a transparência do relacionamento original. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é o propósito de Deus, o propósito divino. Qual que é o propósito divino para o casamento? É a glória de Deus. O casamento, ele precisa refletir a glória de Deus. Ah, Angelita, mas olha, tá difícil aqui em casa. Tá difícil do meu casamento refletir a glória de Deus. Minha irmã, primeiro passo é você ter o entendimento que o nosso casamento, ele precisa refletir a glória de Deus. O segundo passo é a gente construir isso. Aonde, Angelita? Como? Em oração. Nós construímos, né, o nosso casamento para a glória de Deus em oração. Minhas irmãs, eu sou pecadora, o meu esposo é pecador, você é pecadora, o seu esposo é pecador. Então, não existe quem é mais certo ou quem é mais errado. Nós precisamos construir o nosso casamento fundamentado na palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Fora disso, se a gente está fora desse propósito, a gente só vai conseguir ver os defeitos e só vai conseguir criticar o nosso parceiro. E isso se torna insuportável dentro de um relacionamento, né? Quando a gente começa a ver só os defeitos e criticar, e criticar, e criticar, nós estamos destruindo o nosso relacionamento. Quantas de nós, por falta de sabedoria, vai para esse caminho? A gente olha no esposo, a gente só começa, ah, mas você fez isso, você fez isso, você não fez isso, você fez isso, você não fez isso. Falando igual a Joyce Meyer agora, né? Então, nós precisamos entender que o nosso casamento, ele tem um propósito, e esse propósito é glorificar a Deus. Olha o que o texto diz. Então o Senhor fez o homem cair em um sono profundo, tirou-lhe uma das costelas, e da costela fez uma mulher e a levou até ele. Essa palavra aqui no original eu achei muito interessante quando eu estava estudando, porque na verdade no original essa costela não é só uma costela como a gente imagina que foi só uma costelinha que tirou aqui, não. No original isso simboliza que tirou a metade de Adão e completou, e essa outra metade foi a mulher que foi feita e foi completada. Olha só que interessante quando a gente vai lá no original. Essa costela, essa palavra usada para descrever uma costela, ela simboliza ter tirado a metade de uma pessoa. E a outra metade dessa pessoa iria ser complementada pela mulher que Deus criou ali no jardim. Olha só que interessante. Nós não somos só parte da costela, nós somos a metade do nosso esposo. Olha só como isso é profundo. Então, às vezes, quando a gente tá ali com raiva ou de mal do nosso esposo, a gente fala, nem vou orar por ele. Mas peraí, tem como você não orar pela sua outra metade? Então, quando a gente não entende, né, a profundidade da palavra de Deus, a gente não sabe nem por que a gente não quer orar. Porque se eu tenho uma metade em mim, que é o meu esposo, como que eu não vou orar pela minha outra metade? Então é falta mesmo de entendimento, né, quando a gente age dessa forma. Então aqui a gente pode observar a soberania de Deus nesse ato da criação, né? O homem não escolheu a mulher. Quem escolheu a mulher foi Deus. Deus que escolheu a mulher e a preparou para entregar para o homem. E o nosso Deus soberano criador
na sua infinita sabedoria, ele sabia exatamente o que o homem precisaria. A mulher, ela foi dada como uma companheira idônea e complementar ao homem. Mas olha só, minhas irmãs, olha a responsabilidade que nós mulheres temos. Nós somos uma companheira idônea, ou seja, nós somos as que vão edificar o lar. Quantos lares falidos que tem hoje, que a gente vê, que chega até nosso conhecimento, que chega até a nossa percepção, e muitas vezes a mulher tá culpando ali o marido, tá culpando os filhos, mas essa é uma responsabilidade nossa, da mulher. Nós somos o complemento que o homem precisava. É nós que vamos edificar ali o nosso lar. E essa edificação, ela só vai chegar, minhas irmãs, quando nós estivermos alinhadas com a vontade de Deus. Quando nós estivermos alinhadas com a palavra de Deus nos ensinando todos os dias. Porque senão, se a gente sair desse alinhamento, a gente vai agir com falta de sabedoria. É a própria palavra de Deus que diz isso. Nós precisamos estar alinhadas com a palavra de Deus para que nós possamos ser a mulher, a idônea, essa companheira que edifica, né? Então, o casamento, nós entendemos que não é apenas uma instituição social, ele é uma ordenança sagrada. Ela foi criada, essa ordenança foi criada para refletir a glória de Deus e a sabedoria de Deus. Essa união entre homem e mulher, ele é um símbolo de união entre Cristo e a sua igreja. Isso está escrito lá em Efésios 5:32. Mas, Angelita, qual que é o problema quando a gente não entende? Quando a gente ignora esse propósito divino? Quando a gente ignora que o casamento é para a glória de Deus? Então, quando nós ignoramos esse propósito, o casamento se torna uma relação frágil, corrompida pelo egoísmo, pela desunião e pelo pecado. Quantos lares têm sido destruídos porque o homem busca a sua própria vontade em vez de se submeter ao plano do Criador? E o homem aqui que eu tô falando é homem e mulher. Quantas vezes nossos lares estão sendo destruídos porque eu e você temos buscado o nosso egoísmo, temos buscado o nosso querer. Quantas vezes nós queremos transformar o nosso marido em pessoas que nós queremos moldar? Ah, você tem que ser assim. Ai, você deveria ser assim. Ai, você tinha que ter feito isso. Ai, você não lembrou disso. Ai, você... Quem aqui faz isso dentro do seu lar? Quem aqui faz isso dentro do seu lar? Se você faz, hoje é dia de você mudar. Hoje é dia de você mudar. Então, nós precisamos... Olha aqui, ó, a Lourdes escreveu: bom dia, graça, paz a todos. Bom dia, minha irmã. A irmã Lúcia disse que estava ouvindo. A irmã Polônia disse que eu estou, Angelita. A irmã Polônia deve ter falado isso a hora que eu falei da cabeça confusa, alguma coisa assim, né? Mas, irmã Polônia, fique em paz, minha irmã. Só o fato de você estar aqui, o Senhor já está tratando toda essa confusão, viu? Fica tranquila, fique em paz, que o Senhor está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Você está se posicionando e isso é importante. E a palavra de Deus está sendo depositada no seu coração. No momento certo, ela vai dar o fruto que o Senhor quer para a sua vida. Viu, minha irmã? Fica em paz, fica tranquila. Então, vai com Deus, irmã Lourdes. Deus te abençoe, minha irmã. Então, a Lu escreveu aqui, ó: eu sempre brinco que meu marido é 50%. Amém. É isso mesmo, Lu. 50%. 50% a gente, 50% eles, né? Então, nós precisamos, né, hoje, perguntar para nós mesmas, né? Se eu e você reconhece que o nosso casamento, né, ou
a sua preparação para ele, não sei se tem pessoas aqui que não são casadas ou pessoas que vão ouvir na internet que não são casadas, por isso essa pergunta, né? Ou a sua preparação para o casamento. Você sabia que ela deve glorificar a Deus em todas as coisas? Em todas as coisas, nós precisamos glorificar a Deus e principalmente no nosso casamento. Então precisamos, né, ser mulheres sábias, ser mulheres que pensam mais antes de falar, antes de lançar uma palavra. Quando a gente lança a palavra, minha irmã, a palavra, depois que ela saiu da nossa boca, ela se torna algo poderoso, tanto para edificar quanto para destruir. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala dentro do seu lar. Eu costumo dizer que as nossas palavras são sementes. E quando a gente semeia, uma hora ela vai nascer. Então, cuidado com o que você tem semeado. Semeia sementes para a glória de Deus. O casamento tá ruim, o casamento tá ali numa fase de crise, porque nós temos crise no casamento. Nenhum casamento é perfeito. Nenhum. A mulher que fala, ai, meu casamento é um mar de rosa. Mentira. É mentira. Sabe por que que é mentira? Porque nós somos pecadoras. E os nossos esposos também é pecador. Chega um certo momento que entramos em crise. E eu acredito que muitas vezes essas crises ou essas provações, elas são para nos tirar daquele lugar que nós estamos e Deus nos levar a um lugar melhor, a um lugar aonde Ele criou para nós. Então, nós entendemos nesse primeiro ponto que o nosso casamento é para a glória de Deus. Outro ponto, o princípio da unidade e da complementaridade. Olha só o texto. Esta, por fim, é osso do meu osso e carne da minha carne. Adão aqui, ele reconhece Eva como parte de si mesma. Ela é parte dele. Deus os criou iguais em sua essência, mas complementares em propósito. O homem e a mulher não foram feitos para rivalizar, mas para cooperar em harmonia. Olha só, quantas vezes eu ouço, né? Muitas vezes eu ouço assim, ó. Ah, meu marido é muito diferente de mim. Nossa, é totalmente diferente. A gente não tem praticamente nada em comum. Minhas irmãs, essa é a ideia de Deus, da gente se complementar. E a ideia aqui é o quê? É você olhar aquilo que é diferente no seu esposo e falar, isso me completa. Nossa, Angelita, verdade? É isso que a palavra diz. Isso me completa. Então, aquilo que você via como defeito, você vai falar agora, olha, isso me completa. Eu preciso observar isso, eu preciso desenvolver isso na minha vida. E se o seu esposo desenvolve de forma pejorativa, é um motivo para você desenvolver de uma forma que glorifique o Senhor. Ficou claro? Ficou claro isso? Nós precisamos entender, né, que o homem e a mulher, eles não foram feitos para rivalizar, mas para cooperar em harmonia. E aí o versículo prossegue: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa união, ela é indissolúvel, refletindo o amor fiel de Cristo pela tua igreja. É uma união espiritual, emocional e física, um pacto diante do Senhor. O casamento, ele exige compromisso. A palavra de Deus é clara. A união deve ser prioritária, exclusiva e permanente. Como Cristo se uniu à igreja com amor sacrificial, assim deve o homem também amar sua esposa. Olha só, Deus, ele fala para o homem amar a esposa, ele não fala para a mulher amar a esposa. Por quê? Porque a mulher, ela tem essa característica de amar, né?
E Deus fala para o homem, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, Angelita, mas o meu marido não me ama assim. Então, minha irmã, lute por isso em oração. O seu marido, ele vai te amar assim à, à medida que à medida que você vai orando, que você vai colocando essa pessoa diante do Senhor, né? E quando a gente não entende isso, nós vivemos, nós temos um problema. Nós vivemos em tempo onde o compromisso é desprezado. Qualquer briguinha que acontece, ah, não, vamos divorciar. Qualquer coisa que acontece, né? Acontece brigas. Ah, não, então se você não concorda comigo, então vai pro seu canto que eu vou pro meu. Quantas vezes você já falou isso no seu casamento? Quantas vezes você já pensou em sair do seu relacionamento? Porque você não concorda com alguma coisa que foi feito. Ou por causa de um erro que a pessoa cometeu, ou por causa de algo que aconteceu, né? Então, o pecado, ele acaba introduzindo a rivalidade onde Deus planejou a harmonia. Então, minhas irmãs, o que nós achamos que é defeito dos nossos esposos, muitas vezes é para nos complementar. É lógico que a gente não está falando aqui de falha de caráter, tá bom? O caráter, ele precisa ser construído, e ele é construído ali desde pequeno, né? Por isso que nós, como mulheres, nós temos uma responsabilidade muito grande na vida dos nossos filhos. O caráter é o quê? É ali, é a pessoa aprender o que é certo, o que é errado, é a pessoa honrar a outra pessoa, não ser uma pessoa mentirosa. Então, problemas de caráter também podem ser, né, construídos em oração ali na presença de Deus, porque isso foi uma falha, né, da própria educadora ali, que não viu que o seu filho estava mentindo, deixou ele mentir, não viu que o seu filho estava indo por um caminho que ele enganava as pessoas. Então, nós mulheres, você mulher que tem filho, filha, precisa, né, ter responsabilidade para você ensinar para o teu filho o que que é um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Isso é responsabilidade nossa como mães, né? Como mulheres. Nós precisamos plantar essa semente no coração dos nossos filhos, tá certo? Então, qual que é a solução, Angelita, para a gente entender que o casamento, né, ele é uma unidade que complementa, que eu complemento o meu esposo e ele me complementa, né? A solução é somente Cristo, né? Só ele pode restaurar o propósito original no nosso casamento, né? O marido e a mulher precisam se submeter a ele e abandonar o egoísmo e refletir o amor sacrificial de Cristo. Ai, Angelita, mas aqui eu tenho outro problema. Meu marido não é nem cristão, ou ele é cristão e ele não observa muito essa parte aqui do casamento, não. Minhas irmãs, pare de olhar para o outro. A palavra de Deus diz que a mulher santifica o marido em silêncio. Como que eu vou santificar o meu marido em silêncio, Angelita? É na oração. Você, ao invés de ficar falando para ele, reclamando com ele, brigando com ele, vá falar com Deus. Isso é a melhor escolha que você faz, minha irmã. Vá falar com Deus antes que o seu casamento chegue ao fim, antes que o seu casamento se desfaleça, se desintegre por causa dessas coisas. E uma coisa que eu quero aqui aconselhar agora, que era uma coisa que eu fazia muito, viu? Por isso que eu quero falar para vocês isso. Eu, todas as vezes, e isso muitas vezes foi antes de conhecer Jesus. Muitas vezes, quando havia alguma divergência entre eu e meu esposo, eu falava assim: ah, não, então tá bom. Então, se você não quer fazer dessa forma, então vai pro seu canto, que eu vou pro meu, e a gente para por aqui. Minhas irmãs, isso é a maior arma que o Satanás tem para destruir o nosso casamento. E eu quero falar para você agora, todas as vezes que houver uma divergência no seu lar, nunca fale isso, nunca fale de separação. Tudo pode se resolver.
tudo pode se resolver. A não ser que você tá vivendo um abuso, ele tá te batendo, você tá correndo risco de morte, né? A não ser dessa forma. Aí você precisa buscar ajuda sim. Mas se for coisas que dá para vocês resolverem ali, né, num momento talvez onde esteja os ânimos mais calmos, nunca mencione isso, tá bom? Nunca mencione isso, que é melhor vocês se separarem, tá bom? Então blinde o seu casamento para que o inimigo não venha usar isso, né, para que você venha se separar. Então olha só, a pergunta para nós hoje é: o meu e o seu casamento ou o nosso relacionamento é marcado por unidade e amor sacrificial ou tem sido manchado pelo egoísmo e pela divisão, pelo individualismo? Cada um é individual, cada um pensa só em si mesmo. Eu tenho uma, eu fico observando tudo que o meu esposo gosta, né? E ele não, ele, assim, ele é mais desligado um pouco nessa parte, mas eu observo, né, tudo que ele gosta. E aí, quando eu passo em algum lugar que eu vejo alguma coisa que ele gosta, eu sempre procuro ali trazer para ele. E eu falo, olha, eu comprei isso que você gosta. Então, o que que é isso? Essa é a forma de eu demonstrar o meu cuidado por ele, o meu amor por ele, né? Às vezes ele chega tarde, né, da loja e às vezes eu já tô até deitada, mas aí eu me levanto e falo: você precisa de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa por você? E tem vezes, minhas irmãs, que eu levanto para cozinhar para ele, porque às vezes ele fala antes para mim que não vai comer e depois dá fome nele. Foi o que aconteceu anteontem aqui em casa. Eu tava ali com ele na sala, amor, já vou dormir, deu meu horário. Ah, amor, não, agora eu quero jantar. E aí eu fui preparar a janta para ele. Mas e se eu não fosse uma mulher que entendesse que o meu casamento é para a glória de Deus? Eu já ia ali começar a brigar. Nossa, mas eu estava aqui com você até agora, por que você não falou nada que você queria comer, que eu já tinha preparado, tal? Você falou antes que não queria comer. Então, você consegue perceber que muitas vezes a gente cria umas briguinhas boba, sabe? E a gente vai desgastando o nosso casamento e não vai deixando o nosso casamento ser para a glória de Deus? Minhas irmãs, vamos parar hoje com a murmuração, parar de criticar, parar de falar coisas que vai causar, ao invés de causar bênção, vai causar maldição aqui no nosso casamento. Amém? Vamos lá pro último. Eu já leio aqui, irmã Polônia, tudo que você está escrevendo, tá? Deixa eu só terminar aqui o tópico. O último ponto é que a pureza e a transparência no relacionamento. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. No Éden não havia pecado, culpa ou barreiras entre Adão e Eva. Eles viviam em perfeita transparência e pureza diante de Deus e um do outro. Mas hoje nós já não vivemos mais nessa circunstância que Adão e Eva viviam, né? Hoje o pecado, né? Ele introduziu a vergonha, a culpa, a desconfiança, né? Nos nossos relacionamentos. Hoje muitos casais vivem como estranhos em seus próprios lares. Mas em Cristo, minhas irmãs, essa pureza pode ser restaurada. Cristo veio para remover a nossa vergonha. O seu sangue nos purifica e o seu amor nos reconcilia com Deus e com os outros. Quando nós não entendemos que a restauração, a reconstrução do nosso casamento está aí no Senhor, quando nós não entendemos isso, nós temos um problema. Qual que é o problema? Nós escondemos os pecados e permitimos que a vergonha nos domine. Aí vem a destruição, a desconfiança e nós acabamos destruindo, né, a confiança e a intimidade que Deus deseja. Então, qual que é a solução para isso? É realmente nós voltarmos para Cristo, colocar o nosso casamento diante do Senhor. Senhor, olha para o meu casamento, vê as áreas, Pai, que estão fora do seu propósito. Mostra, Senhor, aonde ali eu preciso mudar. Me ajuda, Espírito Santo, a interceder pelo meu casamento.
me ajuda a entender cada vez mais que o meu casamento é para a glória de Deus. Então é voltar mesmo para Cristo, né? Confessar ali os nossos pecados, buscar transparência, né? Buscar sempre andar com a verdade ali com o nosso esposo, né? Quantas mulheres, né, precisam mentir, que comprou isso, que comprou aquilo, porque o marido vai ali falar, vai brigar, né? Nós precisamos ser transparentes, minhas irmãs, né? Restaurar a pureza, né, dos nossos relacionamentos. A gente precisa plantar o que a gente quer colher. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente planta, né, coisas e depois, a hora que a colheita vem, a gente não quer aceitar. Mas quantas vezes, né? Quantas vezes nós escondemos ou não falamos alguma coisa para os nossos esposos para não virar alguma briga, e aí depois quando eles fazem alguma coisa com nós, nesse sentido, a gente não aceita, né? Mas muitas vezes a gente já fez. Então hoje é dia de análise, né? De analisar se eu e você estamos vivendo com transparência e pureza diante do Senhor e do nosso esposo, né? Ou nós temos permitido que o pecado traga esse distanciamento. O pecado, minhas irmãs, ele tra ele ele traz, né? Ele traz esse distanciamento, ele traz a vergonha, né? Então nós precisamos refletir, né? Hoje é um dia de refletir se nós, né, como mulheres que têm o papel de edificar o nosso lar, estamos, ao invés de edificar, estamos trazendo morte, estamos trazendo vergonha ou distanciamento. Amém? Então, para a gente concluir, né? Hoje, Deus nos chama para voltar ao nosso plano original. Então, nós vimos aqui que o casamento, ele é a obra divina criada para refletir a glória de Deus. Quando nós entendemos isso, nossos relacionamentos se tornam canais do amor e da graça de Deus. Então, nós entendemos hoje, aqui no nosso estudo, que o casamento ele foi instituído por Deus. Ele é por Deus e para a glória de Deus. Que homem e mulher são iguais em dignidade e complementares em propósito. Ou seja, o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. E nós aprendemos também que a unidade e a pureza no casamento reflete a harmonia original planejada por Deus. Então, hoje, o chamado de Deus para nós é que se nós temos vivido fora do plano de Deus, em egoísmo, em divisão ou em impureza, hoje é dia de nos arrependermos e buscarmos a restauração, a reconstrução. E aonde nós buscamos? Em Cristo. Cristo pode reconstruir o que foi quebrado e restaurar a beleza do propósito original. Então vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse estudo maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o teu plano é perfeito. O teu plano é perfeito para o nosso casamento. Muito obrigado, Senhor, por nos criar para se completar. Que nenhum é mais importante do que o outro, mas nós somos iguais em essência para o Senhor. E obrigado por ter nos dado outra parte que nos complementa. Pai, eu quero pedir perdão por ter nos desviado, Senhor, muitas vezes dos teus caminhos e destruído a beleza desta aliança sagrada. Restaura-nos, Pai, para o teu propósito. Conceda-nos lares onde Cristo seja o centro, onde reine o amor, a unidade e a transparência. Que nós possamos, como esposas, que os nossos maridos também possam refletir a glória do teu Filho Jesus Cristo, que amou a sua igreja e se entregou por ela. Por favor, Pai, nos abençoa a ter um casamento em paz, a ter um casamento aonde nós mulheres, que somos as principais que edificam nossos lares, que possamos ser sábias, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor derrame entendimento, que o Senhor derrame fé aos nossos corações, porque muitas vezes olhamos as situações
e às vezes acreditamos, isso não muda, eu já tenho orado tanto por isso, mas isso não muda. Mas, Pai, a tua palavra diz que quando nós perseveramos, Pai, nós vamos receber a recompensa no tempo certo. Então, Pai, não nos deixa desanimar, não nos deixa, Senhor, cessar de orar, que nós possamos nos posicionar em oração pelo nosso casamento, por essa instituição sagrada que o Senhor colocou e nos deu de presente. Nos ajuda a entender que os nossos esposos nos complementam, que eles são ali o nosso complemento. E se há, Pai, falha de caráter em nós, que o Senhor venha consertar o nosso caráter, que o Senhor venha ajustar o nosso caráter, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero falar com você aqui do YouTube agora. Se você chegou aqui e não sabia que o casamento é uma instituição criada por Deus, que você possa hoje entender que o casamento é sagrado e que o Senhor, Ele quer reconstruir, né, o seu casamento, o seu lar, Ele quer posicionar você e o seu parceiro ou a sua parceira para que vocês reflitam a glória de Deus. Mas, Angelita, como isso? Chame Cristo para o seu casamento. Chame Jesus para morar na sua vida e você vai ver que tudo vai se alinhar à vontade de Deus. E se você tomar essa decisão hoje, você possa deixar escrito aqui, Angelita, eu tomei essa decisão. Eu quero que Jesus venha ser aqui o meu Senhor e que a partir de hoje eu vou verificar a palavra, eu vou estudar a palavra para que a minha vida seja alinhada à vontade de Deus. Às vezes você chega aqui e pensa só que você vai receber Cristo como Senhor e Salvador e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não é isso que eu estou falando, tá? Os problemas que nós mesmos criamos, nós criamos os nossos problemas quando nós desobedecemos a palavra. Então, quando o problema está criado, depois para ele ser consertado, ele vai levar um tempo, né? Então ele vai levar um tempo, por quê? Porque você precisa se alinhar à vontade de Deus. Não é algo assim que, agora eu aceitei Jesus e tudo na minha vida já foi como um passe de mágicas assim. Não. Não é assim. O Senhor Jesus, ele nos salva do nosso pecado. Nosso pecado, a partir do momento que a gente aceita Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, o nosso pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. A gente recebe a ajuda do Espírito Santo. E aí a gente começa a consertar tudo aquilo que a gente fez de errado. Esse é o propósito do Evangelho. Essa é a santificação que Deus, ele proporciona para nós quando a gente realmente entende que Jesus é a solução para a nossa vida. Amém? Então, deixa eu ler aqui o comentário da irmã Polônia. A irmã Polônia escreveu: eu fui companheira sagrada de oração e o meu parceiro só pensava no material, gritava, me humilhava a mim e a minha família. Quando começou a agressão física e depois de 50 anos sendo a esposa honesta, alegre e só pensava em edificar o meu lar, como essa palavra, estou confusa e me sentindo culpada pela separação. Ele debochava quando eu orava. Como posso mudar uma pessoa assim? Só Deus muda. Eu orava muito, fiquei 30 anos com problema intestinal por causa do meu emocional. Se não separasse, eu não estaria hoje com vocês nesse estudo. Agora que estou conseguindo chorar porque passei a vida inteira sem soltar uma lágrima, porque o choro não saía. Meu esposo era da Umbanda e minha casa era cheia de imagens e tinha discussões quando eu falava que não gostava de imagens. Não estou vitimizando, não sou santa. Irmã Polônia, obrigada por compartilhar a sua história aqui conosco, minha irmã. E assim, a Bíblia ela fala do jugo desigual, né? Quando a gente se une com uma pessoa que não serve o Deus verdadeiro, né? A gente sofre muitas consequências. E eu imagino o seu sofrimento, né, minha irmã, durante todo esse tempo. Mas ore ao Senhor, né? Veja se essa culpa que você está sentindo, se está vindo, né? Se está vindo
A Bíblia diz que o Senhor ele não nos culpa, ele não nos julga, o Senhor, quando ele quer tratar algo conosco, ele faz de forma amorosa. Então você precisa orar, né? Pedir discernimento para o Senhor para saber de onde está vindo essa culpa. Eu acredito que isso daí está vindo do inimigo, tá bom? Mas ore, busque do Senhor, né? Que você vai ter as respostas, tá bom? Deus abençoe, obrigada por compartilhar. Eu gosto muito quando vocês compartilham a história de vocês aqui. André escreveu, boa noite, irmãs, graça e paz. Pensei que daria certo de estar no estudo com vocês, mas infelizmente tive que sair. Continuo orando por esse espaço de estudo e assistindo a playlist do YouTube de Gênesis. Amém, irmã Andréia. Deus abençoe, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Adriana, vou precisar sair, eu virei depois, Deus abençoe, Dri. A Lu escreveu, no início do meu relacionamento tive muitos problemas porque idealizava um tipo de homem e o meu marido é totalmente diferente, mas fui entendendo com o tempo que ele é o que me falta. Hoje vejo que somos complementares, amém, glória a Deus. A irmã Cintia escreveu, vou ter que desligar, Angelita, você realmente lembrou a tradutora da Joyce Meyer. Amo os livros e vídeos dela. Hoje compreendo o verdadeiro propósito do casamento, mas já passei muitas crises também. Estamos caminhando e nos aperfeiçoando para a honra e glória de Deus. Somente através de Cristo há restauração nas nossas vidas. Amém. Irmã Polônia, obrigada, Angelita, que Deus te abençoe. Amém, minha irmã, Deus te abençoe também, viu? É muito importante você aqui conosco e ore, tá bom? Ore, não aceite acusações do inimigo, o inimigo é que nos acusa. A Bíblia diz que Deus, ele dá paz no nosso coração. Então, ore, peça para Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Se for do inimigo, que o Senhor repreenda ele em nome de Jesus. E aí você vai ver que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Viu, minha irmã? Deus abençoe você. E eu vou me despedir aqui do pessoal do YouTube. Vou abrir aqui. Quem gostaria de abrir o microfone e falar alguma coisa que aprendeu nesse estudo? Como está aí seu casamento? Como que você tem visto aí? Você sabia que o casamento é para a glória de Deus, que ele é uma instituição sagrada, né? O casamento é sagrado, minhas irmãs. Ele foi a instituição que Deus fez, que Deus criou. Quem gostaria de falar? Bom dia, Diego. Bom dia, Ti, minha companheira fiel de comentários. As outras irmãs acreditam que tá no trabalho ou tá fazendo alguma coisa, né? Eu tenho, assim, várias percepções sobre o estudo e uma delas, assim, que agora que você falou no finalzinho me veio à mente é tudo que o mundo ataca, né? Se a gente for puxar, provém de Deus, porque igual, o mundo ataca muito a família é a instituição de Deus, o mundo ataca muito o casamento, e o casamento também é de Deus, ele ataca muito a questão dos filhos, o respeito dos filhos pelos pais, e então a gente vê que tudo isso é de Deus, então às vezes a gente entra no comodismo do mundo, né? Mas todo mundo é assim, mas é normal agora, assim, o casamento não era regra antigamente, mas não era que era regra antigamente, é que eles colocam isso para prender a gente, mas na verdade é a instituição de Deus, né? E é muito interessante quando puxa do original, igual você falou assim, é a outra metade. Quando a gente entende isso, a gente vê que a gente não pode cuidar, vamos supor, só de metade do nosso corpo. Sim. Do mesmo jeito que a gente não pode cuidar só de metade do nosso espírito, só de metade da nossa alma. A gente tem que cuidar por completo. Então, quando na palavra fala ame o seu próximo como a ti mesmo, isso também serve no casamento de eu vou cuidar de mim cuidando do outro. Sim. E eu sei que muitas vezes é difícil, porque às vezes o outro não reconhece. Só que o amor constrange, né? Sim. O amor constrange e quando a gente dobra o joelho e a gente busca de Deus, aí Deus faz a parte dele. A gente honra o compromisso que a gente tem com ele e ele sempre honra a gente também, né? Então eu sei Sim. que, assim, Deus, ele sempre
nos ajuda e nos auxilia, né? Ele nunca deixa a gente sozinha. Ah, eu tô numa batalha aqui sem fim. Mas às vezes a batalha sem fim é porque a gente ainda não tá honrando com a nossa aliança com Deus. E a partir do momento que a gente se compromete e a gente honra a parte que Deus nos dá, ele nos honra em dobro. É. E acho que é isso. Esse é o segredo do evangelho, né, Ti? É a gente confiar que Deus está conosco em nossas batalhas, né? E quando a gente duvida, é quando a gente começa a olhar para a situação. Quando a gente olha para a situação, a gente não consegue enxergar o que que Deus está mudando, porque Deus ele trabalha de dentro para fora, né? Ele não trabalha de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. E aí quando a gente põe o olho na circunstância ou ali na situação, o que que acontece? A gente não tá vendo a mudança mesmo, porque a gente não vai ver o trabalhar de Deus. Eu entendo o trabalhar de Deus como quando uma mulher engravida, né? Quando uma mulher engravida, a gente só vai vendo a barriguinha dela crescer ali. Mas a gente não vê o neném formando, não vê os dedinhos formando, não vê o olhinho, não vê nada formando. Então, quando a gente começa um processo de oração, é isso que a gente está gerando. A gente está gerando a nova pessoa, a nova situação. Mas não a pessoa que a gente quer, não aquilo que a gente quer, mas segundo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que nós precisamos perseverar, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos orar. E isso é algo tão impactante e impressionante, porque quando a gente está firme em oração, a gente já não começa mais a olhar para aquela situação da mesma forma que a gente orava. A gente fala, não, pode até estar assim agora, mas eu creio que Deus está fazendo algo. Eu creio que no momento certo vai acontecer alguma coisa. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio. E Deus, ele honra o quê? A nossa fé. Deus, ele honra a nossa fé. Deus, ele responde fé. Entendeu? Então nós precisamos entender isso, minhas irmãs. Deus, ele responde a nossa fé. Se você duvidar, se você orar e duvidar, pode esquecer. Deus não vai responder. Deus, ele não é um Deus que ele brinca em serviço, né? Como que eu vou dobrar meu joelho ali, pedir pro Senhor, daqui a pouco eu vou duvidar? Então eu não quero receber, né? Mas se eu fico firme ali, eu sou firme naquela promessa, não, o Senhor me prometeu, a tua palavra promete isso e eu vou receber isso. Então é dessa forma. Amém? Obrigada a ti pela sua colaboração aqui. Eu vou me despedir aqui do pessoal do YouTube e agora nós vamos abrir para